Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje vamos para o capítulo 5 de 1 Samuel. Os filisteus, após terem ganhado a guerra, levaram a arca do Senhor direto para o templo da sua principal divindade. Chegando pela manhã naquele lugar, os moradores viram o primeiro aviso de Deus. A imagem de Dagon estava caída, prostrada, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Ignorando o que viram, colocaram a estátua de volta no lugar. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava novamente prostrada diante da arca, dessa vez, porém, sem a cabeça e sem os braços, restando dela apenas o tronco. Ao invés de reconhecerem ser um ato divino, tomaram aquele episódio uma superstição, de modo que o sacerdote de Dagon e todos entram no seu templo, não lhe pisam o limiar de Asósio. 2 avisos foram dados. Os 2 foram ignorados. Então a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores. Levaram, pois, a arca do Senhor a Gate e depois de cidade em cidade. Em Gate, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror. Em Ecrom exclamaram: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem. De cidade em cidade, Deus mostrava o seu poder e se deu a conhecer aquela gente por conta própria, já que Israel tinha falhado como seu representante na terra. De forma que, reunindo-se todos os príncipes dos filisteus, eles chegaram à conclusão de que deveriam devolver a arca do Senhor ao seu lugar de origem, pois grande castigo lhe sobreveio, e o clamor da cidade subiu até ao céu. As demais nações, amados, elas deveriam reconhecer ao Senhor pelo testemunho de Israel. Mas os filhos de Israel se deixaram contaminar com os costumes pagãos, dando as costas à vontade de Deus. Percebam, amados, que Deus não começou afligindo o povo com sua mão, e sim deixando claro que só ele deveria prestar culto. Mas os filisteus não estavam dispostos a compreender o que se passou ali. Então, além de continuar a colocar a estátua na mesma posição, eles ainda mostraram, o recado estava sendo muito óbvio. Aqueles outros deuses a quais eles serviam não tinham poder, não tinha cabeça, nem tampouco força alguma, não tinham braços. Contudo, o povo estava tão obscurecido pelas superstições que aquilo transformou-se em mais uma delas. E aí vieram os tumores, morte, grande aflição. Só então eles entenderam que não pode haver comunhão entre o santo e o profano. A revelação de que só Deus é o único Senhor estava dentro da arca. No entanto, foi ignorado. Mas Deus tornou uma vergonha aquela imagem e tornou glorioso o que eles haviam rejeitado. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então eles tornaram atrás, como também confirma o profeta Isaías. Tornaram atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, em imagens de fundição, e dizem: vós sois nossos deuses. Isso nos mostra que Deus tentou advertir aquele povo de forma branda, mas eles escolheram a indignação do Senhor. Deus revelou o conteúdo da sua arca da única maneira que aquele povo entenderia. E por seu poder e força mostrou que os ídolos são como espantalhos em um pepinal que não podem falar, necessitam de quem os leve, não podem andar. E fala assim: não tenham receio deles. Aqueles ídolos antigos não deixaram de existir, só tornaram-se um formato moderno de promiscuidade, de egocentrismo e de vaidade. Hoje a Bíblia se tornou marca da aliança, ao lado de deuses erguidos pela idolatria humana. Amados, nós não podemos esquadrinhar o entendimento do Senhor, mas tudo que nós precisamos viver e saber está na Bíblia. E é por meio daquilo que está escrito que nós seremos vencedores, assim como Cristo foi vitorioso. Nenhum Dagon desse mundo tenebroso vai resistir àqueles que por preceito e por exemplo revelam o caráter de Jesus. O reflexo do próprio Deus.
vai falar: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E que nós sejamos o povo desse Deus.